E aí, mais um vídeo da Escola de Narradores aqui com o Maurício Bonato. É o seguinte, eu queria conversar com vocês hoje um assunto que alguns alunos meus acabaram chamando um pouco a atenção, né? E eu queria falar com vocês sobre isso. A questão, por exemplo, dessas TVs de clubes oficiais ou de torcedores, né? Web TVs que fazem jogos por streaming ou até web rádios, enfim. Depois eu vou falar um pouquinho das transmissões híbridas também nesse vídeo aqui para você entender uma coisa interessante. Vamos lá. A transmissão híbrida é aquela que faz rádio e TV junto. Mostra geralmente o narrador, o comentarista ou mais alguém que estiver trabalhando, porque não pode mostrar a imagem, não tem direito de transmissão. Então aí você tem que usar as duas técnicas, a técnica de TV e a técnica de rádio. Quando você estiver aparecendo, você não vai poder narrar correndo, né? Você vai ter que dar uma segurada. E de repente você vai ter que acelerar para narrar igual rádio também. Então você pode usar as duas técnicas. Então isso aí eu acho que para vocês entenderem um pouco essa questão da narração híbrida. Mas esse não é o assunto. Até se vocês quiserem depois, vocês podem colocar aí nos comentários para mim, para eu falar mais sobre a narração híbrida. Tem no canal aqui um vídeo falando sobre isso, por isso que eu não vou me estender. Mas eu quero falar sobre essas equipes que são formadas para trabalhar em TVs oficiais, web TVs oficiais, web rádios oficiais dos clubes. Muita gente vem me perguntar, aluno meu, se é ético o cara narrar o gol de um time que para qual ele está trabalhando ali na TV ou para a torcida daquele time, né, naquele veículo, geralmente é no YouTube e tal, e não narrar o gol do outro. Claro que ele não vai narrar, não tem nada de errado nisso. Ele não está cometendo nenhum erro ético. Ele tem que narrar para o público que ele está trabalhando, para qual ele está trabalhando. Geralmente é o narrador, o comentarista são torcedores, né? Então ele não vai narrar o gol do adversário, é óbvio que ele não vai narrar, ele vai falar gol do adversário. O que não pode é ele denegrir a imagem da instituição, dos jogadores do adversário, entendeu? Xingar, falar palavrão, desrespeitar a instituição adversária, um rival, ou então nem que seja rival, mas o time que está jogando contra. Só que é natural e é óbvio que ele vai ter que narrar mais o gol, ou então os lances, enaltecer os lances do time para qual ele está trabalhando. Então tem todo um contexto, o veículo para qual ele está trabalhando. As pessoas estão pagando o salário dele, o público que está assistindo. Tanto é que a mesma transmissão feita pelos canais de um clube e do outro, elas vão ser feitas de formas completamente diferentes, entendeu? Então não existe essa questão ética, não existe nesse caso. É um caso que está ganhando muito espaço hoje com o streaming, muitos canais sendo criados aí. Isso pode dar muita oportunidade de trabalho para você que está estudando, está querendo começar na carreira. Então é importante você entender isso. E não dá para você colocar na mesma caixa essa situação da caixa do narrador que trabalha numa TV, numa rádio, web TV, um streaming convencional, tradicional, que todo mundo vê, que todo o público é gigante e ele está torcendo para um time narrar mais um gol, menos um gol do outro, entendeu? Mais um gol do time que ele gosta. Isso que está errado, essa questão ética está errada nesse contexto, certo? Tem gente que faz, mas está errado. Agora, no contexto de um trabalho específico direcionado para uma torcida e para um clube, canais oficiais de clubes ou canais de torcedores, não tem nada a ver. Essa questão ética passa por você respeitar a instituição adversária, o rival. É isso. Claro que isso também tem que ter na, nos canais convencionais, os canais por assinatura, TVs abertas e rádios e web rádios, enfim. Claro que isso também tem que ter, respeitar todas as instituições. Mas nesse caso é diferente. Lá você não pode torcer, aqui você pode torcer. Você é um narrador barra torcedor. E tem aquelas transmissões misturadas com o narrador de um time, o narrador do outro time, torcedores, né? E também um tem que respeitar o outro ali, tem a ordem de fazer tudo e tal. Geralmente as rádios fazem isso. Aqui em São Paulo, a 97, Start 97 está fazendo, né? A Energia 97 e tal. Então, são questões diferentes e isso dá oportunidade de trabalho para vocês, dá emprego para vocês, entendeu? Então tem que entender que misturando tudo isso, narradores parciais, torcedores ou não, tem que saber as técnicas de narração, independente de qualquer coisa.
As técnicas de narração, teoria e prática, você tem que saber em qualquer contexto. Só vai mudar o jeito de você narrar no foco da narração, o enfoque que você vai dar em todo o contexto se você trabalhar para um clube ou se você trabalhar para uma emissora tradicional, entendeu? Então essa é a questão. Não se preocupe com isso. Se preocupe em aprender a narrar. O resto tá tudo certo, tá? Assim como os narradores de games, por exemplo. O cara tem que saber o jogo. As técnicas de narração são as mesmas. O que vai mudar é ele narrar um jogo que ele sabe, que ele conhece profundamente, e o outro que ele vai ter que aprender, porque ele não conhece. Mas as técnicas de narração são as mesmas, independente do jogo. Entendeu? É assim que você tem que pensar, ok? Beleza? Uma dica importante da Escola de Narradores para você. Valeu!